vamos tratar de um assunto delicado. Eu gosto de assuntos delicados porque eu acho que eu também faço interpretações que são muito, e leituras que são muito cuidadosas. Delicadas não no sentido de arriscadas, mas delicadas no sentido de cuidadosas. Tem um convite para magistrados para Israel. Israel que está em guerra com Hamas. Israel agora tem ataque a Cisjordânia. Vamos ver, vamos lá, eu vou. Nós vamos pensar tudo direitinho aqui, vamos lá. A lista de magistrados confirmados para uma viagem a Israel, promovida por 2 entidades judaicas, segue sob mistério. O roteiro está previsto para ser realizado nos próximos dias, como informa na Folha a colunista Mônica Bergamo, também colunista da Band News FM. Com exceção do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, todos os demais participantes não confirmam publicamente se embarcarão no avião rumo ao país do Oriente Médio para conhecer a guerra, a partir da perspectiva israelense, conforme a proposta. A colunista apurou que ministros do Superior Tribunal de Justiça, como Humberto Martins e Daniela Teixeira, estão viajando e, portanto, não integrarão a comitiva capitaneada pela CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, e também pela Stand With Us Brasil. Já os ministros Vilas Boas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Marco Aurélio Belize e Antônio Saldanha Palheiro, do STJ, o desembargador Ricardo Couto, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e o desembargador federal Marcos Abraham, igualmente convidados, não responderam ao serem procurados. A viagem é promovida pela CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, e também pela Stand With Us, como eu já disse anteriormente, que não quiseram compartilhar os nomes dos magistrados. André Laiche, presidente executivo da Stand With Us Brasil, rechaça qualquer tentativa de favorecer o premier Benjamin Netanyahu. Não é uma viagem do governo de Israel, é uma viagem de caráter técnico, não político. Bom, eu começo por aí, com a devida vênia, André Laicht. Obviamente não. Né? A guerra é conduzida por um governo, é o governo de Benjamin Netanyahu. Com tudo o que há de estoque de críticas e de erros, feitas inclusive por parte substancial da comunidade israelense, dos judeus que vivem em Israel, não é? É claro que é uma viagem que busca traduzir o lado do governo de Israel, até porque eu creio que ninguém supõe fazer alguma consideração para defender ataques terroristas. Né? Esse mesmo governo de Israel, que ontem, por intermédio de Benjamin Netanyahu, disse que não há perspectiva de 2 estados. Simples assim. Negar a perspectiva dos 2 estados é negar a existência de um povo. Você deve saber. Né? Inclusive, ele usou uma imagem que costuma usar aqueles do Rio Jordão, para lá, não sei o quê, costumam usar aqueles que gostariam, os antissemitas que gostariam de expulsar todos os judeus da região. Um convite feito no momento em que o Brasil, e também há um erro sobre isso, o Brasil endossou daquela petição da África do Sul apenas o pedido para suspensão dos ataques, cessar-fogo. Né? Mas, de qualquer modo, reconheço-se feito de modo atrapalhado, ficou parecendo que apoia toda a petição. E eu mesmo condenei a forma como se fez. Agora, quando se faz isso, parece que 2 entidades aqui buscam uma espécie assim de criar um certo conflito entre poderes. É incômodo e imprudente. Mas, então, de forma admitida, não se quer um juízo isento sobre a guerra. Porque para ser um juiz isento sobre a guerra, teriam de ir para Gaza também. Mas, ainda que quisessem, não dá, né? Não dá porque não há segurança para isso, obviamente. E porque Israel não autorizaria.
Mas atenção, eles poderiam então ir para a Cisjordânia, que é governada pela Autoridade Nacional Palestina, reconhecida por quase pelo mundo inteiro. Mas também na Cisjordânia a coisa está bastante insegura. Né? Nunca houve tantas mortes na Cisjordânia em tão curto espaço de tempo. E também para entrar na Cisjordânia precisariam de autorização. Eu pergunto, existe no programa dessas duas entidades, para esses juízes, encontros com grupos israelenses que são contra o encaminhamento da guerra como está? Existe ou não? Eu sei que não existe. Não existindo, não é uma viagem isenta. Obviamente se trata de um erro. Né? Os juízes que quiserem ir, vão. Agora, esse negócio de não divulgar nome, fica parecendo que se dedicam a alguma coisa escusa. Não parece seja escusa, parece que é impróprio. E o que fala o Unicef sobre Gaza, a propósito, onde os juízes não irão? A Organização Mundial da Saúde alerta para uma possível explosão de doenças entre a população da faixa de Gaza e aponta que o enclave palestino é o lugar mais perigoso para uma criança viver atualmente. Segundo o documento publicado nesta sexta, a destruição de infraestrutura básica, o deslocamento de 1.700.000 pessoas, a falta de hospitais e de saneamento são as principais explicações. Após 100 dias de conflito, a OMS já registrou os seguintes dados: 223.600 casos de infecções respiratórias em abrigos de pessoas deslocadas, mais de 158 mil casos de diarreia, incluindo 84 mil entre crianças com menos de 5 anos de idade, além de 68.700 casos de piolhos e sarna, 6.600 casos de varicela, 44.550 casos de erupções cutâneas. O número de casos de diarreia entre crianças com menos de 5 anos de idade, registrados durante os últimos 3 meses de 2023, é 26 vezes maior do que os relatórios do mesmo período em 2022, antes do conflito. Segundo a Unicef, o braço da ONU, o aumento foi de 40% apenas no último mês. Bom, já era um dos piores lugares do mundo para se viver. Imagina isso sob bombardeio. Tá? E agora nós temos um ataque de Israel aí na Cisjordânia, que é governada. Trechos da Cisjordânia que são governados, são trechos, são pedaços, são fragmentos da Cisjordânia, governados pela Autoridade Nacional Palestina, que não são terras contínuas. Mas houve um ataque de Israel, vamos lá. Tropas israelenses ampliaram nesta sexta ataques na região de Tulkarem, na Cisjordânia, durante uma operação que foi iniciada ontem. Em 48 horas foram registrados 8 mortos no local. Os militares disseram que pelo menos 400 explosivos foram usados. Além disso, centenas de suspeitos foram interrogados. Desde que Israel iniciou a guerra contra o Hamas após o ataque de 7 de outubro, 357 palestinos, dos quais 90 eram crianças, morreram em toda a Cisjordânia, segundo as Nações Unidas. Olha, aí são dados das Nações Unidas, quer dizer, na Cisjordânia, que em tese não está em guerra, tem 357 palestinos mortos, 90 crianças. Tem algo de muito errado nessa guerra. Talvez os juízes que vão para Israel, ouvindo representantes do governo de Israel, consigam entender e depois nos explicar. Porque contra o terrorismo todos somos. Todos os terrorismos. E a OTAN diz que está se preparando para a guerra. Eu estou dizendo o mundo está virando um local bastante perigoso, não é? Vamos lá. Sim, o chefe do Comitê Militar da OTAN, Rob Bauer, diz que a Aliança Militar do Ocidente está se preparando para um eventual conflito com a Rússia em meio à guerra na Ucrânia. Em conversas ontem em Bruxelas com jornalistas, ele reforçou que existe sim uma possibilidade de confronto no futuro. Falou: eu não estou dizendo que dará errado amanhã,
mas temos que perceber que não é certo e que estaremos em paz. É por isso que temos planos e é por isso que estamos nos preparando para um conflito com a Rússia e grupos terroristas. Bauer deixou claro que uma eventual guerra com Moscou só aconteceria se a OTAN fosse atacada. Bom, deixa eu deixar claro o seguinte, para saber se a oportunidade, se essa fala é boa ou não, façam o seguinte, do nada a Rússia pega e anuncia, bom, o Putin vem a público, estamos preparados sim, e nós vamos, acho que vai ter mesmo um conflito com a OTAN, acabou e eu estou preparado para isso. E preparados todos eles estão de algum modo, né? Porque todos têm arsenal para destruir o mundo várias vezes. Né? A Rússia, inclusive, tem um pouquinho mais do que o Ocidente. São falas prudentes? Eu acho que não.